Boa noite a todos, companheiros e seguidores do canal Evangelho e Vida, Sala Virtual Maria de Nazaré. É com muita alegria que neste momento vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre os Evangelhos de Jesus. Que a paz de Deus esteja em todos os corações aqui representados. Vamos buscar assistência dos nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda e guias protetores, e que eles nos assistam, Senhor, nos amparando na reflexão, no entendimento e nas posturas e atitudes de renovação espiritual na noite de hoje. Amigos, nós vamos hoje tratar de um assunto bastante interessante. É algo que nós vamos comentar, mesmo que a título precário, porque ainda não nos julgamos à altura de tais comentários em torno da grande personalidade que foi e que é Pedro, Simão Pedro. Então nós pegamos aqui alguns recortes, algumas citações, inclusive do Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 1 a 24. Nós vamos ler depois, se for necessário, a citação evangélica, que Jesus se apresenta a estes discípulos depois da sua crucificação. Observe que nós estamos tratando hoje de um assunto bastante delicado, que trata do ato dos apóstolos, chamados Atos dos Apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar um verdadeiro tratado mediúnico. Mas o que seria esse tratado mediúnico? Seria essa intermediação entre o plano físico de encarnados e desencarnados. Então, medianeiros. Os apóstolos ali se tornaram, como das várias vezes que Jesus apareceu, como intermediários desta sua presença magnífica e amorosa. Então, o que é que nós vamos ver hoje? Primeiro, nós vamos nos situar nesse contexto histórico de um povo hebreu sofrido, escravizado pelo jugo romano, e que para eles a notícia, a noção que eles tinham era de uma notícia, era que lhes era facultada, desculpe aqui, na época, era como nos ensinou e nos chamou a atenção Jesus, uma justiça que não excedia a justiça dos fariseus. E aí Jesus passou a ensinar esse povo, trazendo justamente a notícia do reino dos céus. Como vocês sabem aqui, ele precisava de multiplicadores, de trabalhadores, para dar prosseguimento à obra, ao recado, à notícia divina desse reino dos céus no coração dos homens. E assim o fez. E Pedro e André foram os dois primeiros discípulos que Jesus os convidou para fazer parte deste trabalho, deste processo de iniciação espiritual. Então, quando Jesus encontra Pedro, nós vamos ver que o primeiro encontro de Jesus com Pedro, lá no mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré, foi um momento histórico bastante significativo para nós, humanidade. Sobretudo também para nós ocidentais, que já recebemos essa notícia do reino através desses apóstolos, destes servidores de Jesus, que é claro que eles já tinham preparado a sua volta. Tudo nós acreditamos que fora planejado para que estes espíritos viessem não só dar suporte a Jesus, viessem aprender com Jesus para daí multiplicar para toda a humanidade. Então, o que é que nós observamos? Que Jesus, o primeiro encontro, nós já falamos aqui, de Simão com Jesus, ele se deu no lago de Genezaré, numa pescaria. Mas nós vamos ver primeiro quem foi Simão.
Quem foi Simão? Simão nasceu em Betsaida. Nós já colocamos aqui em outros momentos, quando falamos do cego de Betsaida, que Betsaida era uma pequena aldeia. Betsaida significa casa de pesca. Então veja de onde Simão surgiu Simão. Um lugarejo bastante significante. Pessoas simples, rudes, humildes. Estes foram os seguidores e os multiplicadores que Jesus escolheu. E Jesus sabia o que estava fazendo. Com certeza, ele sabia o que estava fazendo. Então, em Cafarnaum, nessa cidade de Betsaida, depois Simão se mudou para a cidade de Cafarnaum, onde Jesus fez lá o seu ponto de aprendizado. Ali, Jesus se firmou para dar seguimento aos milagres, aos ensinamentos, embora se deslocasse com esses seguidores para vários locais, nas redondezas, por ali afora. Então, primeiro foi o primeiro apóstolo convidado junto com André. O que se sabe é que ele era casado, que ele tinha 2 filhas, é o que nos chega, e desencarnou em Roma, numa idade aproximada de 80 anos. Então, ele foi denominado por Jesus de Petros, ou Cefas, que significa rocha. Então, Pedro seria. E o que aconteceu de fato na obra redentora do cristianismo, ele foi uma rocha, firme, seguro. Mas não foi assim, não aconteceu assim no início. Então, o que nós vamos ver é que essa liderança por excelência caracterizava a sua personalidade. Só que Pedro já tinha essa autoridade não só pela idade, como pela experiência. Mas as características de Pedro dificultaram esse seu processo de assimilação desse apostolado de amor. Então, Pedro não só era impulsivo, como era arrogante. Então, este foi o grave entrave psicológico de Pedro. E isso nós temos notícia, não estamos falando mal de Pedro, porque na verdade, que nós vamos ver em todas as citações evangélicas, Jesus chamou Pedro várias vezes ao entendimento, à consciência do si, à consciência de si mesmo. Mas Pedro, sempre impulsivo, saía de uma, entrava em outra. Então, observe que quando Jesus orientou Pedro que ele organizasse a última ceia, Pedro organizou a última ceia e diz, nós temos alguns dados históricos, já colocamos aqui, que essa última ceia fora realizada num sobrado, no 2º andar, na casa de Marcos. Então, Marcos também é apóstolo. E Maria, que seria a mãe de Marcos, foi quem assou o cordeiro pascal. Então, nós vamos ver que tudo isso aconteceu de uma forma a trazer para todos nós exemplos de discernimento, exemplo de atenção. Observe, Pedro, quando Jesus for lavar os pés, Pedro diz, não, Senhor, tu não lavas os meus pés. Isso é bastante humilhante, porque lavar os pés era para os escravos. Mas Jesus tomara esta postura, porque eles já estavam ali, conversando quem seria o maior no reino dos céus, quem seria o melhor dentre eles, quem seria aquele que mais amava. Observe, é uma infantilidade, não é? Personalidades, crianças. Então, Pedro julgava os outros. E dizia, inclusive, nós temos notícias, Humberto de Campos nos traz no livro Boa Nova, que Pedro recriminou os seus colegas, os seus companheiros, porque eles permitiram que Jesus lhe lavasse os pés. Quando nós sabemos que os profetas também atuam-se através de ensinação, de dramatização, o que Jesus fez ali numa atitude real, mostrando para eles o sentido maior da verdadeira humildade. Como mais adiante, ele chamou a atenção e disse, o maior seja o maior no reino dos céus.
aquele que for o servidor de todos. Então, observem como era difícil para um Cristo lidar com crianças espirituais, imaturas ainda, inseguras e desejosas de reconhecimento. Desejosas de reconhecimento. Então, no que é que Jesus disse para Pedro? Quando Pedro disse, tu não me lava os pés, Senhor. Não. Jesus disse, Pedro, se eu não te lavar os pés, nada tens comigo. Aí, Senhor, então lava a minha cabeça, lava as minhas mãos. Jesus, não. É suficiente só os pés. Porque os pés é a base de todos os sentimentos humanos. Então, observe o sentido dessa humildade. E nós vemos mais adiante, quando Jesus conversava com ele e que eles diziam que iriam seguir a Jesus. Porque Jesus dizia que ia partir. Então, Jesus diz, estais neste momento, estais preparados, senão para aprender. Então, é necessário que após uma teoria, o ensinamento através da palavra, nós passemos a testemunhar, a colocar em prática esse aprendizado. Era este o esperado, o desejado por Jesus, para com todos os seus apóstolos e todos nós seguidores na atualidade. Aprender e realizar, o que é muito difícil. Então nós vamos encontrar o homem Pedro, aí o homem Pedro ainda não diante de um apostolado. Precisava muito para chegar a esse estado de apostolado, quando nos ensinou Paulo de Tarso. Então, o momento do aprendiz é o momento em que o aprendiz se doa em totalidade. E o que acontecia com Pedro? Pedro estava batendo de frente com o mestre. Na pescaria, quando Jesus chamava e mandou que ele lançasse as redes, porque ele disse, nós não pescamos nada. Aí ele retrucou e disse, mas Senhor, nós já tentamos, pescamos a noite toda e não conseguimos nada. É como se dissesse, é você, mestre, que vem ensinar para mim, dizer para mim, um velho e experiente pescador, o que devo fazer? E o resultado? O resultado é que lançando as redes, Pedro, a barca veio tão carregada que quase afunda. Então, o que é que nós podemos tirar para nessa nossa consciência de relação neste momento? Não é só o resultado de uma pesca milagrosa. É que pescar homens, como disse Jesus ali naquele momento, ali é que começava realmente a porta estreita de Pedro. Essa afinidade com esse relacionamento com o Cristo. Então, veja bem, pescar homens não é o mesmo que pescar peixes. Embora os peixes, com toda facilidade, eles têm o seu princípio inteligente coletivo, para nós humanos somos individualidades. E nós observamos que pescar é seduzir almas humanas para Deus. E como diz o ditado popular, cada cabeça, o mundo. Cada cabeça, o mundo. Então a gente observa que este não é um trabalho de simples sobrevivência. Nós já falamos aqui muitas vezes, mas é um trabalho extenuante, também gratificante e a longo prazo de ampliar a nossa consciência em torno das verdades eternas. Pescar homens, seduzir almas, é um trabalho amoroso. E aí nós vamos ver a base de tudo é o amor. Então, que nós podemos ainda rever, quando diz Paulo de Tarso, não sou eu quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. Ele já estava ali se colocando como verdadeiro apóstolo, o que não aconteceu ainda com Pedro. Depois, sim. Então, Pedro negou Jesus por 3 vezes seguida.
Qual o motivo dessa negação? Medo. Medo, como nós, ainda crianças imaturas, temos medo. E esse medo pode gerar muito sofrimento. O medo é uma emoção geradora de sofrimento e de agressividade. Então, o que é que a gente pode observar? Que essa iniciação espiritual de Pedro foi muito difícil. Serve para que nós possamos nos mirar nesse espelho magnífico que é Simão Pedro. Nós nos identificamos muito com Simão. Então, o apóstolo Pedro, veja bem, quando Jesus convidou Pedro, ele disse, após a pescaria, nós vamos ver que para um Cristo há sempre peixes no mar. Observe a visão crística da fartura, da abundância, entenderam? Mas para nós humanos, seres pequeninos, em estágio ainda de inferioridade moral e espiritual, nem sempre o mar está para peixes. Estão me entendendo, né, meus queridos? Nem sempre o mar está para peixe. É preciso muita paciência, muita humildade e perseverança para trabalharmos no mar da vida, sobrevivendo com naturalidade e buscando aquele aspecto mais difícil, que é a de ampliação da consciência. Ampliação da nossa consciência. Então vamos ver que pescar homens vai muito mais além do que jogar as redes ao mar. Jogamos ao mar as redes dos nossos interesses, jogamos ao mar a rede das nossas qualidades, para atrairmos o que? Peixes são valores eternos, imutáveis. Esses são os peixes que nós vamos pescar no mar da vida. Então, é transcender, nós colocamos para a nossa reflexão, os limites de uma vivência material. Perceberam aqui, meus amigos, que a história de Pedro é algo que vem nos colocar em movimento de atenção. Vigilância e atenção. Porque Pedro, ele não estava atento. E Jesus chamou ele a atenção várias vezes. Era a tarefa grandiosa que ele iria desenvolver. Então, transcender é vencer o mundo, atraindo almas para Deus. Então, o que é que nós observamos aqui? Que esse trabalho de Jesus com Pedro, foi o último pedido que Cristo nos deu e deu aos apóstolos, foi o do distintivo, que iria caracterizar, distinguir os cristãos, que seria o amor. Então, com Pedro não seria diferente. E essa porta de Pedro, chegou o momento da aferição de valores. E essa aferição de valores, Jesus veio visitar Pedro no momento decisivo. Depois da sua ressurreição, e aqui nós chamamos a atenção, ressurreição dos mortos. Eu não sei como é que os nossos irmãos de outras crenças vão administrar essa notícia de um morto vir falar com os vivos, não é isso? Temos que acham que morreu, acabou, mas Jesus deu e continua dando essa prova de imortalidade da alma. E continuou orientando o seu colégio apostólico no plano espiritual em que se encontrava. Então, Jesus, no lago de Tiberíades, encontrou esse grupo. Veja bem, depois que Jesus partiu para o mundo espiritual, Pedro se encontrava desencantados, todos eles tristes. Pedro pesaroso porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. Olha, Jesus advertiu, mas ele não deu atenção, ele não vigiou. Então, meus amigos, Jesus, neste momento em que eles saíram, e Pedro, com a sua liderança, disse para os companheiros, vamos pescar. É como se dissesse, não temos mais nada a fazer agora, vamos pescar. Vamos pescar. Quer dizer, já havia esquecido
que o momento era para pescar almas. Isso não quer dizer que a gente não vá trabalhar na sobrevivência. Prestarem atenção, Jesus vem agora ferir esses valores. Quando chega e surge na praia e diz, aqui tem na Bíblia de Jerusalém, mas eu não vou ler porque eu tenho que botar o que está muito miudinho, viu? Eu coloquei aqui na minha maquinazinha. Jesus diz de longe, filhinhos, o que temos para comer? Observe, o morto falando, né? Filhinhos, olha a interação amorosa. Ele não disse ingratos, esqueceram de mim, não é isso que a gente faz? Vocês não me ouviram? Não, filhinhos, filhinhos. Esta foi a palavra, está escrita aqui na Bíblia de Jerusalém. Eu não vou ler, mas eu vou deixar a citação para que vocês possam depois conferir. Então, João, veja bem, João reconheceu a voz de Jesus e disse, Pedro, é o mestre, Pedro, é o mestre, reconheceu de longe. Aí Pedro sai alegre, coloca as vestes, porque diz lá na citação evangélica que ele estava nu, que ele estava despido, podia ser que ele estivesse fazendo uma pescaria nu, despido, não sei, ou tinha entrado para tomar banho, e que ele colocou as vestes e saiu correndo ao encontro de Jesus. Chegam lá com Jesus, ceiam, se alimentam, dividem o pão, comem o peixe. Aí chegou o grande questionamento e avaliação crística. Jesus virou para ele, tu me amas? Ah, Senhor, sabes que eu te amo. Observe que ele tinha dito isto para Jesus na última ceia. Pedro, ama-me. Veja bem, Jesus pergunta novamente. Aí isso significa que uma chamada para a gente, para que a gente não responda no simples automatismo. Houve ali um chamamento para despertar o profundo de Pedro. Porque Pedro tinha as respostas muito impulsivas e pouco raciocinadas, né? Pensadas, reflexionadas. Então, Jesus, mais uma vez, ama-me mais que a estes? Olha, o que é que ele estava querendo lembrar? Pedro, como estás agora, neste momento, que é chegada a hora de trabalhar este processo de mar alto, essas tarefas que nós chamamos de mar alto, quando necessita do aprendiz uma notável e considerável ampliação de consciência. Veja bem, como é que tu estás, Pedro? Ainda estás te achando melhor do que os teus companheiros? Porque era assim que ele fazia. Era assim que Pedro trabalhava. Ainda estás te sentindo o melhor dentre todos estes? Observa. Aí Pedro, Jesus, ele já estava chateado, achando que Jesus estava desconfiado, né? Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Então Jesus disse para ele, apacenta as minhas ovelhas. Apacentas as minhas ovelhas. E aí é que começa realmente esse momento de aferição de valores, que nós consideramos como uma porta estreita. Esse estreitamento das relações do aprendiz, do discípulo com o seu mestre. Aprender e realizar, perseverando no amor, através de atitudes maduras, firmes e conscientes. Então nós vamos ver que Pedro, se julgando maior, Emmanuel nos chama a atenção, que eu trouxe aqui para a nossa reflexão. Diz lá Emmanuel, o fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Quantas vezes nós recebemos advertências, chamados dos nossos mestres espirituais, dos nossos anjos de guarda, né, nos chamam a atenção, espíritos queridos, e nós caímos, incorremos em erro, esquecemos
Entra por aqui, sai por aqui. Quantas vezes? Olha o chamado. Aí Emmanuel diz, continua Emmanuel. Naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe. Muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, assestando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Então, olha aqui. Receosos de perderem gratificações imediatas, acompanhamos o Cristo de longe. O verdadeiro cristão tem que aprender a passar pela porta estreita, a porta da dificuldade, a porta da aferição de valores no momento das provas, no momento das situações reparadoras e amorosas, não é isso? Então precisamos estreitar essa nossa relação com o Cristo. Com o Cristo. Então veja bem. E o que é que nós poderíamos também trazer para a nossa reflexão? É que essas experiências de mar alto, elas acontecem quando nós já estamos preparados para tanto. São aquelas experiências de missões, de muitas vezes de tarefas difíceis, tarefas redentoras, que nós precisamos de estar conscientes. Aí nesse momento é que nós vamos ver que nós temos toda a situação favorável. Porque numa reencarnação ninguém vem para perder. Nós estamos aqui para ganhar, para sairmos vitoriosos. São aqueles momentos em que Jesus nos chama para o alto mar, ou o mar alto da nossa consciência, lá em cima, a consciência superior. Crística, que é Deus em nós, para nós enfrentarmos situações como filhos difíceis, doenças incuráveis, processos dolorosos de resgates. E que muitas vezes nós vamos ver, ali perto está a mamãe, está o papai, está a vovó, está os familiares, né? Está os médicos, servidores todos ajudando. Estão os conselheiros, estão os auxiliares invisíveis quando nós atentamos para essa orientação espiritual. E nós vamos dando conta dessas experiências que necessitam de nós mais reflexão, mais autocentração, mais confiança, fé, coragem. Coragem e, sobretudo, mais amor. Para quando chegar aqueles momentos da partida, como aconteceu com Pedro e Jesus, a gente não pense, meu Deus, eu devia ter amado mais. Eu devia ter tolerado mais. Eu devia ter acolhido mais a minha dor e aqueles que sofrem junto a mim. Eu devia ter dado mais um tempo. Na hora amarga, como somos chamados, e às vezes nós somos empurrados pela desesperança, para o suicídio, para a loucura, para tantos deslizes morais e espirituais. E que é preciso que a gente entre em contato, estreitando as relações com esse Cristo, para que a gente possa amar mais, tolerando, na abnegação, no serviço amoroso. Por como diz Emmanuel, naquele instante, nas experiências de mar alto, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. Aqui Emmanuel já está se referindo àquele momento que Jesus pergunta a Pedro, né, se ele ama, que ele vai apacentar as suas ovelhas. E vocês sabem que Pedro foi o primeiro fundador da primeira igreja de Jesus Cristo. O primeiro colégio, líder do primeiro colégio apostólico.
foi Pedro. Continua sendo Pedro, esta pedra, esta fortaleza. Então, naquele instante, diz Emmanuel, o pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados. Veja bem, de seus tutelados do mundo. Ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Jesus pretende saber apenas. Olhe bem, tu me amas, Pedro? Se Pedro o ama, deixando perceber que com o amor as demais dificuldades se resolvem. Assim ele vai dizer para você, meu amigo, minha amiga, ele vai dizer para mim, para todos nós, que somos os seus seguidores. Ama-me, independente de comparações. Se me amas, segue-me. Porque com amor, como diz lá no Evangelho, como nos lembra Emmanuel, com amor tudo vai se resolver. Tudo vai se resolver. Então, nós vamos finalizar esta nossa conversinha de gente grande, nos mirando nesse exemplo de Pedro, e vamos relembrar aqui um texto muito bonito da professora Amélia Rodrigues, quando ela cita lá no capítulo 6, Por Amor a Jesus. Então, Amélia Rodrigues vai narrar nesse livro, Há Flores no Caminho, sobre a fundação da Casa do Caminho, que fora a primeira igreja situada em Jerusalém. Essa igreja, que era chamada Casa do Caminho, observe, eu fiquei observando que hoje a gente fica muito preocupado com altares, com formas, com casas, esquecidos da causa. Meus amigos, a causa é muito importante. A casa é apenas um ambiente, que pode ser qualquer ambiente do lugar que Deus nos colocar. Nós não estamos aqui nesse momento falando na Sala Maria de Nazaré, não é? Nós não estamos aqui online. E onde está a nossa casa? Onde está a nossa casa da Santíssima? Pertence aos homens o que é material, mas o que é de Deus permanece. E Pedro permaneceu na Casa do Caminho, que segundo Amélia foi conhecida como o albergue do amor. O albergue do amor. Ali dizia, chegavam os desafortunados de todos os matizes, crianças, órfãos, velhinhos, desvalidos, enfermos e alienados, valendo-se, segundo diz Amélia, da abnegação de Pedro, que jamais se excusava. Não havia tempo para os trabalhos evangélicos, observe, mas o serviço vinha antes que a palavra. A teoria viria depois, com a ajuda de Paulo de Tarso, que era o grande voz, que era a grande luz que se tornou depois que ultrapassou essa porta estreita. Paulo veio ajudar Pedro, que Pedro era um homem de mãos rudes, calejadas no trabalho, forte, destemido, teimoso. Um velho pescador que deu uma grande lição para todos nós. Então, Pedro antes, veja bem, ainda na Casa do Caminho, momentos cansados de Amélia, ele tem a visão de Jesus, que Jesus vê, ele vê e Pedro começa a se lamentar, Senhor. Como é difícil sofrer a incompreensão daqueles que caminham ao nosso lado, dos nossos amigos, daqueles que estão próximos de nós. E Jesus lhe responde, é necessário modificar a visão diante dos corações e mentes enfermos que constituem os nossos amigos. Então, os nossos amigos, os nossos companheiros de vilegiatura carnal, estejam ele onde estiver, não são santos nem santificadores. São almas igual a nós,
que tem as suas dificuldades. E diz Amélia que Jesus acrescentou: auxiliemos desse modo os ingratos ao nosso lado e aos difíceis para conosco, como treino para cometimentos mais graves que nos aguardam no futuro, precedendo a nossa libertação gloriosa. Amigos, eu acredito que a lição de Pedro vai servir para todos nós. Não é criar um colégio apostólico nem criar uma igreja, mas lembre-se, a sua, a minha, nossa igreja. Como diz o Matuto, é Jesus comigo, é Jesus contigo, é Jesus com nós e nós com nós. E é nessa interação gloriosa de assembleia de verdadeiros cristãos que se amam, que se respeitam, que se toleram também em todos os ambientes e, sobretudo, no ambiente do nosso lar, a nossa primeira igreja, a nossa primeira escola de vida. Que Deus nos abençoe, para que possamos encontrar esse Cristo interno que é a luz em nós. Então nós vamos deixá-los neste momento com uma meditação que nós já trabalhamos com essa meditação há 2 anos. Vai completar 2 anos, que foi a primeira meditação aqui que nós elaboramos sobre a inspiração dos nossos mentores queridos, que é o Cristo interno. Vamos lá, vamos entrar em contato com este Cristo que é luz, que é Deus em nós. Que Deus nos abençoe a todos. Gratidão por tudo, meus amigos, pela presença amiga e amorosa na noite de hoje. Que assim seja. O Cristo interno. Sente-se confortavelmente. Pés firmemente no chão. Coluna ereta. Respire tranquilamente. Continue respirando lenta e profundamente. Feche os olhos. Observe a sua respiração. Respire lenta e profundamente. Inspirar, reter, soltar. Ao inspirar, solte o abdômen. E ao expirar, deixe o abdômen contrair-se. Mais uma vez, inspire, retenha, segurando o ar nos pulmões, solte, deixando o ar sair pelas narinas. Ouça a música. Dirige a sua atenção para o seu corpo. Relaxe. Relaxe os pés, as pernas, relaxe as coxas e quadril. Relaxe toda a região lombar. Continue enviando sua atenção para o seu tronco. Relaxe o tronco. Relaxe os braços,
Relaxe o pescoço, a nuca. Diga para cada parte do seu corpo: relaxe, relaxe. Relaxe o rosto, músculos da face. Agora mentalize a sua cabeça. Relaxe todo o couro cabeludo. Sinta-se tranquilo. Você está bem. Agora eu lhe convido a fazer um exercício de visualização criativa. Imagine que você se encontra em um lugar ao ar livre. O sol se põe no horizonte. Vibrações de profunda paz. Você está em paz. De algum ponto do universo surge uma luz que brilha fortemente. Esta luz emite raios dourados e vem em sua direção. Aproxima-se mais e mais. E você se sente envolvido nessas vibrações de profundo amor. A luz do Cristo interno agora irradia do seu coração, tocando tudo e todos à sua volta. Os raios de luz dourada, como um farol, iluminam todas as pessoas, todo o ambiente do seu lar. Em seu coração, todas as mágoas desaparecem. Deixe o seu corpo e a sua alma assimilarem os valores desse Cristo, que é luz divina em você. Quando as dificuldades se fizerem mais fortes, abra sua mente e a sua alma, para que a presença do Mestre em você se torne mais forte. E deixe Jesus, o Cristo de Deus, ajudar você no pensar, no falar, no agir. Repita comigo mentalmente: eu sou luz. A luz do Cristo interno dissolve em mim todo temor, ódios, dúvidas, mágoas e ressentimentos. O amor divino circula em mim, formando uma irresistível corrente magnética. Só vejo a perfeição e atraio o que me pertence por lei divina. Quando se sentir preparado, abra os olhos. Respire normalmente. E agradeçamos a Deus por mais este momento de luz e discernimento espiritual.
Gratidão, gratidão, gratidão.